Vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Chegaram mais algumas pessoas. Estou muito agradecido, especialmente feliz por ver a casa cheia, num mês de férias, né? O pessoal do elenco acompanhou aí, é sempre uma aflição, né, o processo das inscrições. Então a gente fica bastante aliviado quando vê a casa cheia. Muito obrigado a todos vocês. Vamos começar. Bom, desde sempre, né, que o evento existe, eu vinha pensando em algum momento de ter essa moça aqui com a gente. Bom, ela beneficiou mais de 130 mil pessoas já com os trabalhos da ONG que ela criou aos 6 anos. Então, essa pequena gigante, né, que é a Bia, está aqui com a gente hoje. Começou com um sonho, a entidade se profissionalizou e hoje ela vai contar um pouco dessa trajetória que, aos 18 anos, faz dela uma pessoa tão incrível que deixa muita gente sênior aí com inveja, de cabelo em pé, porque tem que correr muito para alcançar a moça. Então, recebam com muito carinho. Bia. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou sentar aqui. Vamos lá. Bia, vamos começar do começo, né? Então, como é que era o começo da sua vida? A vida antes de você ser diretora de ONG? Antes de tudo, gente, boa noite. Estou muito feliz de ver a casa cheia, realmente. Eu sou fã do Poder desde o início, né? Então, a gente lembra faz o quê? Uns 2 anos já, a gente comentando justamente sobre isso, de ter minha presença aqui. Só que o Fábio só ficou me iludindo, até me chamar mesmo para vir para cá. E eu sou muito fã de vocês, parabéns pelo evento, você, todos os membros do elenco, o pessoal que está aqui, que tem muita gente parceira do Olhar de Via, gente que está com a gente há muito tempo e nunca pediu nada em troca, foi por pura vontade e emoção. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de verdade, muito obrigada. Nós te agradecemos. E agora, voltando à nossa história, antes do Olhar de Bia, eu acho que tinha pouco tempo de vida, né? 6 anos de idade, então eu tenho mais 2 irmãs, a Paula e a Vitória. A Paula é do primeiro casamento da minha mãe e a Vitória é do meu pai e da minha mãe. A Vitória é 7 anos mais nova que eu e a Paula 7 anos mais velha. E a gente sempre morou em Guarulhos, eu nasci em São Paulo, morei em Guarulhos, minha mãe é baiana e foi uma família normal. A infância era normal? Normal, a gente foi bem batalhador, né? Então era uma família humilde, minha avó, meu avô taxista, da parte de pai, sempre batalhadora. E até então uma infância normal. E aí foi crescendo algumas coisas, meus pais trabalharam muito tempo com eventos, então eu tinha uma empresa de eventos. E as coisas foram acontecendo coisas boas, eventos dando certo. E aí estudei em escolas boas de Guarulhos, escolas medianas. Até então foi uma infância normal, estava indo tudo normal. Vocês moravam, tem uma história interessante, vocês moravam num terreno que era da família? Isso. Quando eu era pequenininha, sacanagem, né? Quando eu era menor. Porque hoje eu estou de salto, gente. Mas quem me conhece sabe que eu tenho 1,5 m de altura, então não tem como falar pequenininha. Mas quando eu era criancinha, meus avós tinham uma casa, tinham um terreno na Vila Augusta, e eu morava lá, então era alugado, era um terreno mesmo, e meu avô deu para gente construir nossa casa lá, e foi indo assim, na marra, na luta, até conseguir nosso próprio território mesmo, nossa própria casa. Quando que foi a virada? O que aconteceu? Qual foi o ano da virada? Então, até então era só uma irmã que eu tinha, né, a Paula, que é a mais velha. E aí surgiu a Vitória, em 2006, quando eu tinha 6 anos. E eu queria muito ter uma irmã, né? Então, quando minha mãe falou que estava grávida, eu queria uma irmã para fazer os cabelinhos dela, para fazer penteado nela. E aí veio a Vitória, eu gostei muito de ter uma irmã mais nova. Só que veio o pacote completo, né? Exato. E, ao mesmo tempo, gerou ciúmes, obviamente, enfim. Mas aí fui sabendo lidar com isso. E, nesse mesmo ano, meu pai e a gente sempre teve uma relação muito de amizade. Quem conhece a gente, isso eu sou muito grata, porque tem pai e tem mãe, tem pai e filho, mãe e filha, que são, essa relação. Mas a gente construiu uma relação de amizade muito forte, desde o início, um entendendo sempre o outro, muito mais do que
as crianças têm uma concepção do pai um super-herói, que não pode falhar, não pode ter problema. E eu sempre cheguei ele como humano, com um amigo meu que tinha suas falhas, tinha suas vantagens, desvantagens. E nesse ano a gente se produziu muito junto, a gente sempre passeou muito junto. Em um dia de 2006, aqui na Paulo Facini, ali perto do Maia, a gente estava indo para a casa de um amigo dele. E era trabalho, uma reunião que ele tinha, e ele me colocou de tiracolo para ir na reunião também. Você ia sempre com ele, né? Sempre, Trabalho, sempre, né? em qualquer lugar. Eu sempre gostava, né? Eu sempre gostei de conversar, de falar. Então, desde sempre, quanto mais oportunidades que eu tinha para conversar com as pessoas, eu colava nele e ia. E aí foi a gente indo para essa reunião de um amigo dele, passei perto ali na Paulo Facini, de uma comunidade. Então, ali na favela, que é bem grande, ali na Paulo Facini, ali 9 de julho. E eu passando de carro com meu pai, eu deparei com umas crianças da mesma idade que eu, mais ou menos, só que elas estavam muito diferentes. Por mais que elas tinham a mesma idade, elas estavam com roupa rasgada, descalças, sujas. E aquilo me incomodou muito. Então, não que eu não tinha visto, mas aquele dia eu parei para olhar aquela situação. Eu parei e olhei, o que está acontecendo? E eu sempre vivendo no mundo Disney, né? Então, vendo meus filmes, séries, todo mundo lindo, maravilhoso. A empresa ia bem da família, né? Sim. Nesse ano, foi um ano, eu acho, 2004 a 2006, foi o ano que estourou mesmo, eventos no Brasil inteiro. Então, estava indo muito bem, eu estava em escolas muito boas aqui em Guarulhos. Estava um ano, a gente estava consolidado financeiramente, estava muito bem. E aí, eu vi essas crianças, e isso me incomodou muito, me chocou. Aí o carro andou mais um pouco e elas pediram pirulito, balinha, e criança pede em farol, né? A gente nunca foi de dar dinheiro, sempre roupa, comida quando tinha. E aquele dia não tinha nada no carro, nada para dar. E eu fiquei muito incomodada, eu queria ajudar de alguma forma. Aí o carro andou mais um pouco, aí eu falei, pai, por que essas crianças estão dessa forma? Nessa condição, roupa suja? Aí ele todo sem graça para explicar um problema social para uma menininha de 6 anos, né? Nem na nossa realidade a gente consegue entender como funcionam as coisas, imagina uma criança. Aí ele, filha, os pais delas não têm condições de dar uma roupa como você tem, um brinquedo, não têm emprego, e elas acabam ficando nessa condição. Só que eu não aceitei. Eu entendi, compreendi, mas não achei certo. Ok, passou esse dia, e toda vez, em finais de semana, a gente ia a restaurante, pizzaria, padaria, com a família, enfim, almoçar, jantar fora. E, junto com o troco, o garçom sempre trazia a balinha. E a gente comia, adorava comer aquelas balinhas. Então, para mim, era o ritual. Era mais importante as balinhas no final do jantar do que o próprio jantar. Era chegar no restaurante para comer as balinhas. Eu adorava aquelas balinhas. Só que depois daquele dia, eu passei a ver as balinhas de outra forma. Era algo que eu gostava muito de comer, mas sei que aquelas crianças não tinham aquela oportunidade de comer aquelas balinhas. E eu queria muito ajudá-las de alguma forma. Naquele momento, eu parei e falei, se tem que mudar alguma coisa, tem que começar por mim. Então, eu vou fazer alguma coisa. Isso foi mais ou menos em agosto. Um raciocínio, assim, muito pertinente para uma criança de 6 anos. E nesse mês de agosto, aí, depois dessa vez que eu vi as crianças na comunidade, eu parei de comer essas balinhas. Comecei a guardar. Comecei a guardar. Meu pai começou a perceber. Minhas irmãs continuaram comendo normal, mas eu parei de comer. E aí ele foi percebendo, não falou nada. Aí um dia, perto do Natal, em dezembro, a gente recebeu uma quantidade maior ainda de balinha. Então, Natal chegando, o garçom queria fazer uma gracinha, um monte de balinha. E, novamente, eu não comi. Então, repetindo a questão da altura, né? Hoje eu tenho 1,5 m. Naquela época, sei lá, tinha 1,20 m. Então, imagina uma criancinha desse tamanho, toda desengonçada, para guardar um monte de balinha. Chamou a atenção do meu pai. Aí ele falou, Bia, o que está acontecendo? Você, em todo o tempo, adorava comer as balinhas, parou do nada, está jogando fora, tem algum motivo? Aí eu falei, não, pai, lembra aquele dia que a gente viu aquelas crianças na rua? Elas pediram para a gente algumas balinhas e docinhos e a gente não tinha para dar. E na minha cabeça, na minha atual situação de criança de 6 anos, eu não podia dar um caminhão de roupa, um caminhão de comida, e minha vontade era dar um monte. Mas naquela época eu podia dar minhas balinhas, que estavam no meu alcance, e eu sei que faria diferença para elas. E eu falei, pai, eu queria ajudar elas de alguma forma. E na hora, meu pai ele ficou em choque, sabe? Ele não sabia se ele dava risada, se ele ficava quieto, se ele me ignorava, ele ficou realmente em choque. E ele sempre falou
comentou muito comigo que a nossa família foi sempre muito caridosa. Nunca chegou a ter uma ONG, mas sempre mexeu com projeto social, igreja, enfim. Só que meu pai, ele queria que o alarme tocasse, mas não colocava o despertador, sabe? E foi nesse momento que o despertador tocou, e acho que foi Deus que me colocou, foi um instrumento para vamos fazer alguma coisa. E foi nessa, aí quando eu falei isso para ele ficou incomodado, mas até aí tudo bem. E ele falou com alguns amigos dele, vizinhos, amigos, família. Falou, gente, a Bia teve essa ideia de querer ajudar as pessoas de alguma forma, com balinha e tal, mas eu queria fazer mais coisas. Então, é meio atípico uma criança de 6 anos ter uma ideia dessa, mas também é muito atípico um pai dar ouvidos nessa circunstância. Então, muitas vezes, na minha concepção... É difícil pensar se é atípico, porque o disparador é tão atípico que o que vem depois não sei, porque eu imagino, né, que o Rica, quando viu isso aí, né, Rica, deve ter pensado, bom, se ela está se incomodando, eu não posso ficar em paz, eu preciso me coçar, né? Foi isso? Mas eu acho... Concordo, mas tem muitas crianças que têm muitas ideias parecidas, não de ajudar as pessoas de alguma forma. Ai, mãe, juntei umas roupinhas aqui e tal. Mas muitos pais, deixa para lá. Um dia te ajuda, filho. Um dia te faz alguma coisa. Sério, né? Entendeu? Não leva a sério. E meu pai me levou a sério. Meu pai me escutou, me ouviu e falou, vamos, se você quer, a gente vai. Falou com alguns amigos, vizinhos, conseguimos doações de roupas, alimentos, brinquedos, arrecadamos. E de uma hora para outra, assim, é muito legal a corrente do bem, né? Esse poder, a gente brinca muito, a gente faz uma metáfora muito grande com o filme Procurando Nemo, o Marlin, quando está no oceano, e ele fala, o oceano inteiro começa a saber do Nemo, começa a se mobilizar, e é a mesma coisa. Quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer mudar, as pessoas passam a te ajudar, as pessoas passam a te dar o braço e falar, vamos juntos. E foi nessa época, arrecadamos bastante coisa e ajudamos 600 pessoas no Natal daquele ano, de uma hora para outra. Quantos voluntários? Acho que em torno de uns 15, 20, mais ou menos, voluntários. E que eles mesmos arrecadaram e foram lá no dia. E foi uma ação muito legal para quem já fez alguma vez alguma ação do tipo, em comunidade mesmo. É algo realmente bem chocante, mas que te emociona bastante. E aí, até então, era uma ação bacana, mas pontual, de Natal, como muita gente faz. Era algo bem entre amigos. E aí a gente chamou provisoriamente de ação Olhar do Bem. Por que Olhar do Bem? Exaltando a pureza do olhar da criança, né? Então, a criança, ou ela gosta ou ela não gosta, não tem muita saída. E a gente queria essa mentalidade do olhar da criança. Só que o amigo dele, o Ricardo Serra, que trabalhava um tempo com ele em eventos, falou assim, Rica, já que foi a Bia que teve esse olhar para as crianças, por que não chamar de olhar de Bia? Já que foi ela que olhou para as crianças. Aí o pai, tá bom, vamos chamar de olhar de Bia. Para vocês terem uma ideia, né? Porque a gente ouvindo a história é muito legal e tal, mas a gente resgatou um pedaço de um vídeo que de uma das primeiras participações, depois ela virou macaca velha de televisão. Até no Poder Empreendedor eu tô, gente. E aí a gente tem um videozinho aqui que dá a ideia, né? E resgata um pouco daquela criança. Eu acho que vale a pena. Vamos afastar um pouquinho, Bia, para o pessoal ver o telão. Vamos lá. Eu vi aquelas crianças na rua, né? Eu fiquei muito triste, eu não entendi por que elas estavam lá. Meu pai me explicou, mas aquilo não encaixou. Sabe, é problema. O pai, a família não teve condições, tal, e o cara não. Eu não entendi por que elas estavam lá, né? Porque eles estavam numa condição tão boa, por que elas estavam naquela condição? Eu falei, então eu quero ajudar. Se ela não pode ganhar isso e aquilo, e eu tenho, então eu vou ajudar ela. Se eu tenho bastante, por que eu não posso pegar um pouquinho que eu tenho para dar para ela? Eu fui lá no meu quarto, peguei um pote cheio de balinha e falei assim, pai, isso foi em 2006, eu tinha 6 anos. Eu falei, pai, tá chegando perto do Natal? Eu quero ajudar as crianças carentes. Não sabia se chorava, se ficava com vergonha, se abaixava a cabeça, ou ia escolher algum dia no meu calendário. Nossa, filha, você tem certeza que é isso que você quer fazer? Não, eu quero ajudar as pessoas, tal. Aí você fica meio, né, sem saber o que falar na hora para a criança. Daí ele foi se comunicando com os amigos dele. Expliquei mais ou menos para eles, né? E a gente escolheu um Natal. Daí a gente ajudou mais de 700 crianças.
Só naquele ano? Depois a Páscoa, mais de 2.000, eu fiquei muito feliz, né, de ajudar, poder ajudar, porque eu juntei tanto, daí eu consegui fazer o que eu queria, né, eu fiquei muito feliz. O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né. E ela está aqui com a gente ao vivo, Beatriz Martins de Souza, a Bia, 8 anos de idade, tão pequenininha, mas com um coração enorme. Bia, me diga uma coisa. Quem ajuda você a fazer todo esse trabalho? Porque você conseguiu já muitos brinquedos, lanches, presentes, é muita coisa que você consegue. Quem que te ajuda? Os amigos do meu pai, vários amigos nossos que a gente conhece, né, companhias E aéreas. você pretende fazer o que daqui pra frente? Pra minha ONG, Isso. a gente quer que ela cresça muito, que ela seja muito grande e que ela seja divulgada. Agora, Bia, você estuda, você é uma boa aluna, porque sua professora falou, você tem a sua ONG, cuida direitinho. Você tem tempo para brincar? Tenho. É? Tenho. O que você gosta de brincar? Um monte de coisa, eu gosto de brincar, pular corda. Muito legal, né? Parabéns, Bi. Gente, a única coisa que mudou é a progressiva e o salto, porque de resto não foi muita coisa não, e aumentou o grau, né? Só isso, de óculos. Não, é engraçado que muita gente pensou que o Olhar de Bia no início era uma ONG para crianças cegas, né? Falei, gente, eu tenho 7 graus, 7,5 de miopia. Falei, gente, quase, mas ainda não chegamos nesse ponto. Não, mas você cresceu bastante, cresceu 25%. Cresceu bastante, crescimento importante. Bom, aí vocês, naquele primeiro ano, vocês já fizeram algo incrível, né? Sim. No segundo ano, já com o Olhar de Bia, a ação cresceu bastante. Isso. Então, no primeiro momento, como eu falei ali, né, foram 2.000 crianças na Páscoa e foi crescendo. No primeiro momento do Olhar de Bia, a nossa ideia era fazer ações em datas comemorativas, em comunidades, creches, outras instituições também, juntar os amigos, arrecadar roupas, alimentos, brinquedos e fazer um dia especial para as crianças. Durante até 2013, mais ou menos, o Olhar de Bia continuou com essa ideia de arrecadações durante o ano inteiro, mas ações, datas pontuais. Legal. Mas no segundo ano, vocês já passaram de 5.000 pessoas. Foi mais de umas... só na Páscoa foram 2.000, então foi mais de 6.000 pessoas, talvez. Essa coisa, assim, né, de você com... Ali na entrevista você estava com 8, né? 8. Era uma veterana, né? Onde já tinha 2. Mas como que as pessoas te olhavam, assim, né? Porque, como você falou, muitas vezes os pais não dão muita atenção para aquilo que os filhos estão dizendo. É só criança e tal, né? Vai pensando. O que mudou, assim? O que você percebia nos olhares das pessoas para você? Olha, eu acho que as pessoas passaram a me olhar com... não só me olhar, mas crianças da minha idade, com um olhar de o que ela fala talvez possa ser real e encarar meus sonhos como realidade, entendeu? Porque sonho é algo muito particular, né? E sucesso e sonho é algo muito particular, porque de acordo com o que você sonha, de almeja, enfim, de acordo com o seu objetivo de vida. E para o seu sonho acontecer, basta você acreditar, mas a gente não consegue chegar a nenhum lugar sozinho. E foi aí que eu tinha que cativar as pessoas ao meu redor. Sozinha, uma criança de 6 anos, eu nunca tinha escutado o termo ONG na minha vida. Nunca tinha pensado em fazer uma ação grande numa comunidade, que eu nunca tinha visitado uma comunidade. Eu acreditava no meu sonho. Aquele era meu sonho, era fato. Como que eu faria as outras pessoas acreditar? Então, acho que as pessoas ao meu redor me olharam com mais seriedade na questão que ela fala não é só uma coisa banal e realmente pode dar algum fruto e pode se tornar alguma realidade. Com isso, foi crescendo a ONG e tal, né? Talvez ainda... acho que para qualquer pessoa, quando as coisas começam a dar muito certo, a gente fica feliz, mas eu acho que é natural que venha algum medo, né? Sim. E você tinha medo? Se sim, de quê? Olha, eu acho que até hoje são 2 medos, né, que a gente tem em termos de ação e situações do Olhar de Bia. Então, por exemplo, vamos supor, a gente fazer uma ação agora no próximo mês, para 6.000 crianças, arrecadações de roupas, alimentos, precisamos de voluntários, como vamos fazer acontecer? Então, na hora, chega todo mundo quer ajudar. Então, uma sala dessa assim, nossa, Bia, adorei seu trabalho, adorei sua história, vamos fazer acontecer. Chega na semana, cri-cri.
Não tem mais ninguém para ajudar, ninguém ali, aquelas pessoas que tinham prometido. Só que eu me comprometi com mais 6 mil crianças. Como que vai acontecer isso? Então, aquele medo de não acontecer, o medo da ação não dar certo, mas sempre no 45 do segundo tempo, aparece um gol do Coutinho e dá certo, faz alguma coisa acontecer. E eu acho... nem sempre. E o medo, acho, pessoal, mais relacionado à Bia mesmo, eu tenho medo de, por algum motivo, eu não conseguir continuar meu legado. Enfim, morrer, nadar e morrer na praia. Chegar em algum momento, sei lá, morrer literalmente e falar, putz, eu não conseguia deixar o que eu queria deixar aqui na Terra. É um medo que eu tenho, assim, de talvez não alcançar onde eu almejo. Mesmo depois de 130 mil pessoas atendidas. Eu tenho um pouco desse medo, tenho. É uma coisa bem, sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho esse medo. E quem te inspira? Quem? Meu pai, que está aqui, inclusive, na plateia. Então, acho que, como eu disse, né? Desde o primeiro momento, antes do Olhar de Bia existir, a gente foi muito amigo, teve essa relação de entendimento por dois lados, sempre foi uma via de mão dupla entre nós dois. Ele não me encarou só como filha também, como amiga. E surgiu o Olhar de Bia, que eu acho que não só para mim, mas foi um wake-up call para ele aí de despertador e vamos fazer acontecer. Foi Deus mesmo tocando os dois e é uma missão. Então, o que a gente vive hoje, no dia a dia de uma ONG, não é nada fácil. Não que numa empresa não seja, claro, é muito difícil, mas você imagina um cenário que as empresas, o Brasil está em crise. Imagina o terceiro setor que depende do segundo setor. Então, é algo realmente muito na raça, muito na unha. Não gosto de falar matamos, né, mas te doma um leão por dia. E meu pai, até então, tinha empresa, estava consolidado, uma empresa que atingiu o Brasil inteiro, eventos no Brasil inteiro, grandes corporações, nível realmente muito alto. Só que, ao mesmo tempo que o Olhar de Bia, eu tive essa ideia do o Olhar de Bia foi crescendo, foi desmembrando, e algo se tornando realidade mesmo, tendo dimensão, a empresa foi acontecendo alguns problemas, enfim, financeiros, má gestão, e a empresa acabou quebrando. Só que, da mesma forma que um abaixava, o outro subia. E eu não acredito em coincidência. Eu acredito em cristocidência, né? Nada por acaso, foi uma coisa que aconteceu. Falando assim, claro, é muito bonito. Na hora foi muito perrengue, ainda é muito perrengue. Mas nada é por acaso. Foi nessa hora que meu pai realmente pegou o Olhar de Bia para ele, para nosso, né, que hoje não é mais nosso, né, são de todos que ajudam a gente, que estão nessa família, e vamos para frente. Então, meu pai me inspira mesmo, independente de situações, o fato dele ter me escutado e de ter levado esse modelo, esse sonho que eu tive como estilo de vida. Então, realmente me inspira. Meus respeitos, Rica, por ser um sonhador que acreditou no sonho de uma menina de 6 anos, né, e que conseguiu tantas vezes abrir mão de projetos seus para se dedicar aos dela e ser um herói possível, né? Eu acho tão legal isso de você ver que é um cara falível, né? Como todos os outros, tal. Acho que essa é uma ideia organizadora. É que eu acho Parabéns, viu, meu? A gente tem... Salva de palmas. Grande cara. Eu acho que o nosso problema é realmente esse, de achar que a gente é super-herói, né? Então, Fábio Carleto, da Carleto, você não pode passar emoção, você não pode chorar, você não pode sofrer. Claro que você pode, você é uma pessoa, você é um humano. E é isso que a gente prega muito, não só na Olhar de Bia é uma ação naquele momento de ajudar as pessoas, é no dia a dia. A gente encarar as pessoas como pessoas mesmo, elas precisam de ajuda. É que eu acho que, graças à internet, né, a cultura do sucesso é muito forte. Né? Ninguém pode falhar, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Mas não precisa dessa armadura. Você pode ser vulnerável. E ser vulnerável não é ruim, é bom. A vida te leva para caminhos loucos. Então, é igual quando a gente coloca no Waze, um caminho. Vamos colocar no GPS. Eu quero chegar lá. Esse é meu norte. Qual que era meu norte naquela época? Era ajudar as pessoas. Eu não sei como seria. Não sei se eu iria até ajuda de amigos, não sei se eu viajaria para fora, não sei se eu... Enfim, eu não sei como acontecer, é o destino, vai acontecendo as coisas. E nada é certo, não é? Nada está escrito na pedra, a gente tem que se permitir, sabe? Ser vulnerável, nos mostrar que a gente precisa de ajuda. Quando eu estava escutando, estava assistindo um TED hoje, muito legal, que falava justamente isso, que quando a gente mostra a nossa fraqueza, a gente não se torna menos mulher, menos homem. A gente se torna mais humano. A
A gente mostra que a gente é gente igual, que precisa de ajuda, mas da mesma forma a gente batalha para conseguir alguma coisa. Acho até mais. Acho que quando a gente toma contato com a nossa fragilidade, a gente toma contato imediatamente com as forças que É tem. verdade. Para é de verdade. gastar energia com o que não dá para mudar É e verdade. coloca onde dá. Você acha que essa curva da empresa que acabou, claro, a gente torce para que seja do bem, que seja sucesso, Sim. mas essa queda da empresa, de alguma forma, foi benéfica para o Olhar de Bia? Ah, claro, claro. Eu realmente não sei se a empresa tivesse hoje só evoluindo, né, tivesse aumentado. Hoje, meu pai teria o tempo que ele tem, o foco que ele tem para se dedicar no Olhar de Bia. Não por mal, não que ele não queira, mas coordenar 2 empresas totalmente paralelas não é uma lição fácil. E eu acho que isso foi até uma permissão de Deus mesmo, para ele focar só no Olhar de Bia e não seguir um outro caminho. É isso aí, presida. Boa. Qual que é o seu propósito de vida? Olha, meu propósito, Bia, é formar líderes. Então, quando eu digo formar líderes, são pessoas que inspirem outras pessoas a seguirem o que elas querem, ser o que elas querem. E isso também está muito ligado com o bem, né? Então, quando você faz o que você gosta, você inspira outras pessoas a fazer o que elas gostam, você prega o bem, você passa o bem. E o propósito é algo que eu gosto muito de falar. Nas minhas palestras, eu uso muito o tema propósito, porque é um assunto muito em alta, né? Então, acho que daqui do poder, as pessoas que vieram, quantas não falam de propósito? Todas. Porque o propósito é realmente o que move a gente. Na minha concepção, o propósito é dividido em duas junções, que são o talento e os valores. O talento é aquilo que você é muito bom no que você faz, então é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço muito bem. E os valores é onde eu quero chegar, né? O que eu acredito para a minha vida. E juntam os dois ao propósito. E todo mundo quer trabalhar com algo que coincida com o seu propósito, né? E quer que o seu trabalho seja um meio para você alcançar seu propósito. Seu propósito é o quê? Impactar as pessoas de alguma forma. A comunicação te ajuda como? A mesma coisa. Cada um de vocês tem um propósito e quer que seu trabalho coincida com isso, né? Até na geração empreendedora mesmo, a gente busca cada vez mais isso. Não ficar por trás de uma empresa e realmente seguir o seu sonho, seguir a sua vontade. E ninguém é bobo de trabalhar em alguma coisa que não gosta, né? Ninguém pensa, hoje eu vou trabalhar algo que eu não gosto. Não. A gente, quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto, queremos trabalhar com algo que gostamos. Mas, infelizmente, nossa realidade do Brasil, com mais de 14 milhões de empregados no Brasil inteiro, infelizmente, a gente não consegue trabalhar no emprego dos sonhos. Não é todo mundo tem a oportunidade de fazer algo que ama, não por opção, mas por sobrevivência, né? E agora, imagina, 12 horas trabalhando num trabalho que não é feliz, sobra 4 horas para você faz os projetos e ir para outro caminho. Como que acontece isso? E junto com essa ideia de desemprego, né, sobre esse assunto do desemprego, quando a pessoa é demitida, não é porque ela falhou profissionalmente que ela falhou como ser humano. A gente lida muito com isso no Olhar de Bia, de pessoas que têm várias formações, isso, aquilo, mas estão desempregadas. Não, ela falou ser humano, não é porque ela perdeu o crachá que ela perdeu a identidade. Não é porque ela não tem mais CNPJ por trás, não tem um logo, para que o nome esteja atrás do logo, para que ela não é mais ninguém. Entendeu? E é engraçado, porque até num papo normal, a pessoa se sente inferior, se sente desnuda numa relação dessa. Então, por exemplo, nós falamos aqui, eu tô desempregada. Você fala, nossa, estou há 5 noites virando, trabalhando, não tenho tempo para nada, isso, aquilo. Como essa pessoa fica? Se a pessoa não tem mais CNPJ, não tem mais o logo, não tem mais a profissão, não tem mais o status, o que ela tem? O que acontece quando tiram as vestimentas que nunca foram nossas, né? Como que ela fala? Não tem esse glamour de falar que não tenho mais tempo, não tenho mais isso. Então, o que eu quero buscar com essa analogia que eu estou fazendo é que o que sobra? O propósito, a relação que a gente constrói hoje com o trabalho é muito de propósito. Mas e se tirar nosso trabalho? Você não é, você está. Eu estou como fundadora do Olhar de Bia. Não sei como vai ser amanhã. Não sou o presidente do Olhar de Bia. Não sei como vai ser amanhã. Você está aqui. Não sei como vai ser amanhã. Então, o que sobra depois que tira essa máscara? Então, até a minha blusa que eu vim hoje, né? Então, são várias máscaras, não sei se dá para ver daqui. São várias máscaras de vários filmes, desde Darth Vader, enfim, vários super-heróis, Homem-Aranha. Embaixo está escrito, What's under your mask? O que está embaixo da sua máscara? Quem é você de verdade? Quem é você quando tira tudo que você um dia construiu? Então, as pessoas falam que a gente esconde as verdadeiras cores, né? Eu acredito que as pessoas escondem o fato de não ter cor nenhuma,
de quando encontrar com elas não tem uma identidade definida. Então, é muito fácil a gente cair no roteiro, quando se apresenta uma pessoa nova, cair no roteiro de quem é você? Ela fala, eu sou a Bia, me formei em tal lugar, fiz pós-graduação em tal lugar, trabalhei em tantos anos em tal lugar e estou trabalhando em tal lugar. Mas quem é você? Quem é você, Fábio? Então, acho que o propósito é muita gente encontrar com a gente mesmo, sabe? Não que o que a gente está, nosso trabalho. A gente não é nosso trabalho. É muito gostoso fazer algo que você gosta. Para mim, meu trabalho não é um trabalho, é uma reafirmação do que eu escolhi viver. O que eu vivo hoje é uma reafirmação do que eu escolhi viver. Só que muita gente não tem isso. E é um discurso realmente muito elitizado. Porque a classe baixa do Brasil não tem essa opção de escolher o que fazer. Não tem uma educação que possa, vou fazer isso. Não tem essa opção. Mas a identidade dela, a pessoa que ela é, o que ela vai fazer para mudar o mundo? Então, acredito que o propósito é muito isso, a gente identificar com o nosso eu mesmo e ver o que ele quer para o mundo. Eu achei muito legal aquela pergunta que é Cris Flores, né? Pergunta para você, mas aí, sobra tempo para brincar e tal? E você fala assim, adoro brincar, brinco de corda e tal e coisa. Ou seja, né, durante todo o tempo que eu te acompanho, né, e acho que eu acompanho praticamente desde quando o Olhar existe. Não, Fábio, desde sempre mesmo. E eu acho isso muito legal, porque você nunca deixou de ser a menina da sua idade, aí agora a mulher da sua idade, né, com todas as agruras de pega ônibus, vai trabalhar. Eu acho isso muito legal, porque se algum dia te tirarem o olhar de Bia, você continua sendo a Bia, né? Exatamente. Exatamente. Muito importante. E meu pai, até que estava no vídeo, né? Meu pai sempre falou que a Biazinha, aquela Bia de cabelo enroladinho, sempre vai ser minha melhor amiga. Porque no dia que eu perder a essência dessa Bia, eu perdi tudo. O olhar de Bia não existe mais. Foi ela que começou, ela que despertou. No dia que eu achar que isso não me convém e eu achar-me superior a isso, o olhar de Bia não vai mais existir. Então, é muito importante, não importa onde esteja, é a essência manter. Porque os planos mudam, os objetivos mudam. Se não mudar, alguma coisa está errado também, né? Você nunca alcançou o objetivo, mas a essência tem que se manter viva sempre. Isso de fazer as pazes, né, com aquela criança, eu acho isso de uma profundidade incrível. E, enfim, nem vou me estender nisso, mas para mim faz todo sentido. Como é que é essa batalha aí, né? Vocês começaram como um sonho, foi se profissionalizando, a entidade foi crescendo, foi demandando mais, tanto que seu pai passou a se dedicar integralmente a ela, né? Teve um tempo de virada, assim, dessa virada de chave de algo mais profissional? Olha, foi em 2000 e foram 2 anos, na verdade, né? 2014 foi um ano muito importante para a gente, porque foi um ano que na mídia, a gente sempre teve uma recepção muito legal. Tanto Guarulhos, quanto mídia nacional, internacional, sempre foi muito legal. Em 2014, eu fui convidada para receber meus prêmios Nick. Para quem não conhece, é uma premiação do canal Nickelodeon, é um canal infanto-juvenil, que tem uma premiação que acontece no mundo inteiro, e eu fui a vencedora na categoria A Gente Transforma, Jovens Transformando o Mundo. O evento é animal. Né? Animal. Não, animal. É incrível, incrível mesmo. Eu recebi o prêmio pela mão do Maurício de Souza, Sabrina Sato apresentando. Foi algo realmente muito legal, foi um sonho virando realidade. E logo em seguida eu fui na Fátima, no encontro. E nesse ano, o Olhar de Bia não tinha ainda o estatuto pronto. Então, é um processo muito burocrático. Até para abrir empresa mesmo, é um processo realmente meio chatinho. E muita gente saía, entrava no corpo de voluntários, no estatuto mesmo. E fechamos aquele ano. E quando fechou, as coisas começaram a fluir muito bem. E até então, o Olhar de Bia, durante esse tempo, a gente atuava só nessa parte de solidariedade pontual. Que era arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos. E ajudava no dia pontual do ano. Era muito legal, é muito legal, muito bacana. No dia chegar aquela euforia, abraçar a criança, a família, é uma emoção que realmente eu guardo para mim, que não tem preço. Só que a segunda chega, os pais estão desempregados, a família está naquela situação complicada. E foi aí que a gente deu um toque de o que a gente está deixando de legado, o que a gente está agregando na vida das pessoas realmente. E foi aí que surgiu uma ideia de ter algo voltado para o esporte, um curso de capacitação, mas não tinha nenhuma mão, nenhuma estrutura. Aí a gente participou de um bazar, chamado Bazar do Bem Possível, que acontece no Clube Pinheiros. Eu cheguei lá, eu fui repórter mirim da Gazeta, durante os 3 anos, de 13 a 16 anos. Eu entrevistava outras ONGs, que tinham o mesmo trabalho, bacana, e eu conheci muita gente. Foi até aí que eu cheguei no bazar, que eram mais de 100 ONGs. E naquele dia, fizeram uma apresentação de jovens de jiu-jitsu, atletas do jiu-jitsu,
com deficiência intelectual. E foi algo muito emocionante, muito bonito, a gente ficou extasiado com aquilo. E um dos nossos voluntários, Rafael Calazans, que é professor de jiu-jitsu, ele se encantou com aquilo, falou, meu Deus, que animal. Falou, Bia, vamos fazer alguma coisa? Falei, fazer o quê, Rafa? Não sei, fazer algum torneio, ajudar as crianças de alguma forma, fazer uma apresentação como essa. Eu falei, Rafa, a gente nunca fez evento desse tipo, nunca pratiquei jiu-jitsu, não tenho nada, como eu vou fazer? Ele falou, Bia, mas eu quero, vamos atrás, eu dou um jeito e tal. Eu falei, tá bom.